vocês? Hoje eu vou estar falando sobre Deus de paz. Então, a gente já pode começar a pensar sobre isso, né? Sobre que Deus é Deus de paz. Então, antes de começar a falar mesmo sobre o assunto, eu queria falar para você que pegue a sua Bíblia, sabe? Pausa o vídeo e pegue a sua Bíblia, eu tô com a minha. E vai ser bem melhor, sabe? Pra gente entender, pra gente também tá estudando junto. E não tem nada melhor do que a gente pegar o versículo, sabe? Descortinar sobre o assunto com a Bíblia. Então, eu já estou aqui com a minha. Então, não esqueça de pegar a sua também. Agora, eu vou começar a falar sobre Deus de paz, né? Como é o assunto do vídeo. Deus de paz, mas começando de Gálatas 5:22, que fala: o fruto do Espírito Santo é amor, gozo ou então alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o fruto, isso também me chamou a atenção e eu parei para pensar, né? Porque a gente vê vários nomes para o fruto do Espírito Santo, né? Tem vários nomes aqui, mas o fruto vem com tudo isso, sabe? O comportamento é tudo junto, não é vários frutos, é um fruto que exerce todas essas funções. E quando a gente para pensar nisso, o fruto quer dizer as obras, as ações da gente, né? Mas eu vou falar mesmo sobre a paz. E por isso que entre o fruto de tudo que eu falei, então existe no fruto do Espírito Santo existe paz. Então, a ação de Deus também tem a ver com a paz, sabe? Reina a paz. E para a gente poder entender melhor, eu procurei no dicionário e escrevi aqui o que significa a paz, né? O que fala sobre a paz, e eu vou estar falando. Então, no dicionário mesmo vai falar que a paz, ela exerce tranquilidade, calmaria, harmonia, ausência de guerra ou de conflito, mansidão, domínio próprio. Então, isso tudo eu encontrei, né, procurei no Google mesmo, mas voltado assim para o que significa a palavra, e escrevi sobre o significado da palavra paz. E eu parei para pensar nisso, né, que a paz é uma ação positiva e não negativa. A paz, sabe, quando a pessoa ela não quer briga, ou então tem uma voz calma, tranquila, passa paz, sabe? A gente sente até vontade de falar nossos problemas, a gente se abre mais para pessoas assim, né? Que passa paz, ou então que tem um temperamento assim, né? Tranquilo, zen. E eu pude perceber assim que diante da paz, então, o que seria o que não é paz? Então, seria a palavra confusão, né? E para isso, eu quero ler 1 Coríntios 14:33 antes de começar a falar sobre essa palavra que é contrária da paz, que é a confusão. Então, em 1 Coríntios 14:33 vai falar: Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos.
palavra vai falar que Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. E é bem o nome aqui do vídeo que eu coloquei, né? Deus de paz. Por isso, para a gente entender que Deus não quer confusão, Deus quer que reine a paz, Deus quer que reine o amor. Mas voltando aqui para o que eu quero mesmo falar mais é sobre a questão da paz, né? Então, eu procurei também, da mesma forma que eu procurei sobre o significado do que é paz, que já falei para vocês, agora eu quero falar sobre o que o dicionário fala sobre a questão da confusão. O que seria a palavra confusão? Então, significa desordem, tumulto, discórdia, briga. Eu lembrei quando eu pensei em briga, né? Então, quem quer briga são pessoas que são confusentas, são briguentas, né? E também colocaram agitação descontrolada sobre a palavra confusão. E a gente pode também entender que tem pessoas que têm um temperamento assim forte, ou então um temperamento assim que é mais difícil de lidar, ou que já é mesmo do temperamento da pessoa, né? Sobre a questão de as pessoas até falar assim, barraqueira. Mas se a gente começar a pensar sobre a palavra e sobre a Bíblia também, o que a Bíblia está falando sobre isso, Deus não quer que nós, como cristãos, né? Ou cristãs, nós mulheres, Deus não quer que a gente seja barraqueira, confusenta, sabe? Deus quer que a gente reine, que a gente passe paz para os outros. Deus quer que dentro da gente reine a paz. E é interessante ver que a própria palavra, ela vai de contra todo o ensinamento, tudo que você ouviu sobre a questão de temperamentos ou personalidade, sabe? Não aceite ser uma pessoa que é barraqueira, que é confusenta, sabe? Porque não é isso que Deus quer. Deus tem muito mais pra gente. Deus quer que a gente seja mais parecido com Ele. E até mesmo nos momentos que Jesus, por exemplo, não estava tranquilo, não estava, sabe, zen, falar assim a palavra, ainda assim tinha um significado, tinha um porquê. Jesus, por exemplo, no templo, ele simplesmente quebrou o templo porque estava tendo, sabe, venda dentro do templo. E Jesus ainda falou, né, a minha casa será chamada casa de oração. Então era porque estava em desacordo com a vontade de Deus, sabe? Então até nesses momentos assim que parecia que Jesus perdeu o controle, na verdade não perdeu. Ali tinha um significado, tinha um porém, e eu entendo assim que tem momentos também, né, que pode ter pessoas que nos tirem do sério. Pode ter momentos também que a gente não sinta paz, sabe? Mas Deus quer sempre colocar a paz na gente, que a nossa personalidade mesmo, a maioria das vezes é pra gente ter paz, é pra gente tratar bem o outro, é pra gente passar amor pro outro. Ainda até que, por exemplo, a nossa vida não tá como a gente quer, ou então não estamos sentindo a paz ainda assim. Deus não quer isso, Deus quer nos dar a paz. E agora eu quero falar sobre isso, sobre como a gente pode encontrar a paz, como a gente pode sentir a paz dentro da gente, sabe? Então, em Efésios 2,14 vai falar sobre onde podemos encontrar a paz. E fala, Ele é a nossa paz. Então, está se referindo a Jesus quando fala Ele. E o qual ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Isso está em Efésios 2,14. Então, o que mais me chamou a atenção nesse versículo é quando fala, Ele é a nossa paz. Porque ainda que situações, pessoas também, né, pode querer tirar a nossa paz, seja no trabalho, ou então faculdade, escola,
o meio onde você se encontra, a família, não importa. O mais importante é a gente saber onde a gente pode encontrar a nossa paz. Então, é por meio de Jesus, é por meio dele. Ele vai nos dar a paz. E que a gente possa sempre procurar ele, estar orando também, né? Pedir a Deus sobre ele depositar paz na gente, ele dar o que a gente precisa. Se a gente precisa de paz dentro da gente, sentir paz dentro da gente, então ele vai nos dar. A gente só precisa orar, a gente só precisa pedir para ele e ele vai nos dar o que a gente precisa. Então, quem é a nossa paz? Já falei aqui para vocês que é Jesus. Jesus é a nossa paz. Em Efésios 6,15 também vai falar sobre o evangelho da paz, que é por meio de Jesus. Eu vou estar lendo aqui agora para vocês, Efésios 6,15. Então, em Efésios 6,15 fala: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, né? Porque em Efésios 6, do versículo 13 em diante, vai falar sobre a armadura de Deus, mas em específico, essa armadura, né, sobre o calçarmos os nossos pés, né, na preparação do evangelho da paz. Então, que a gente possa entender isso, que até para a gente falar de Jesus, para a gente levar Jesus para outra pessoa, a gente tem que ter paz. A própria palavra está falando isso. Então, que a gente possamos entender, né, que a armadura de Deus é espiritual, não é como a gente pensa, como a gente imagina, mesmo que tenha um nome armadura, né, mesmo que no natural mostra que é mais para a gente se preparar para a guerra, ainda assim, a armadura de Deus tem que ter a paz. Na hora da gente falar do evangelho, na hora da gente levar, sabe, Cristo para o outro, a palavra para o outro, ainda assim, tem que ser paz, sabe? Tem que reinar a paz. Não é com briga, não é com confusão. Então, que a gente possa entender isso, que a gente leve o evangelho mais com paz, não com confusão. Então, eu queria terminar simplesmente falando disso, sobre que tem essa luta, né, entre a paz e a confusão. Então, quando existe confusão, não está reinando a paz, e é muito difícil os outros verem Deus, é muito difícil Deus reinar, sabe? Por conta de que, como a própria palavra falou, Deus é Deus de paz e não de confusão, que a gente possa querer entender mais sobre a paz de Deus. Então, é isso que ele quer para nós, sabe? Não é, não é a paz do mundo, não é essa paz que a gente simplesmente age como quer, faz da forma como quer, sabe? Não é assim, mas a gente tem que entender que a paz, que Deus é um Deus de paz, que a gente também não pode pensar que é por meio da confusão que Deus vai reinar, que Deus vai fluir por meio da gente. Sabemos da verdade, sabemos sobre a questão, né? Estou falando aqui para cristão, creio eu. Então, a gente não quer, sabe, viver no pecado, a gente não quer ser mau exemplo, e a gente tem que entender assim que Deus quer que reine a paz, Deus quer que, na medida do possível, sabe, e é por meio do amor e da paz, né, entre os irmãos, que as pessoas vão ver, nossa, ali tem Deus, ali tem algo diferente naquela igreja ou naquelas pessoas, por conta de que reina a paz. Então é isso que Deus quer, sabe? Que a gente caminhe em harmonia entre os irmãos, que a gente entenda também, né, que Deus quer
que a gente passe paz para as pessoas. O mundo mesmo já está atribulado, já tem confusão no mundo, sabe? Já passa peso para a gente em nosso espírito, ainda que uma pessoa não conhece Deus, ainda que uma pessoa não seja cristão, a natureza natural da pessoa, a natureza que Deus criou, vai incomodar diante do pecado, diante do erro, diante do engano, e isso não vai trazer paz. Só que o mundo acaba procurando uma paz que em poucos momentos essa paz vai desaparecer. E Jesus está mostrando para a gente uma paz eterna, uma paz que ainda diante da morte a gente vai ter paz, porque a gente vai ter plena convicção de onde a gente vai, para onde a gente está indo. A gente não vai para qualquer lugar, pelo contrário, Ele mesmo está preparando um lugar para a gente, e isso traz paz em nosso espírito, na nossa mente, também no nosso coração. E é isso que eu quero cada vez mais entender, essa paz que é eterna, que não é passageira, que a gente só pode encontrar mesmo por meio de Jesus. Então, espero que você encontre essa paz. Eu mesma busco essa paz, né? Não vou falar que, sabe, eu não sou perfeita, e também tem momentos sim que é mais difícil do que outros, mas ainda com os momentos mais difíceis, eu vejo que Deus mesmo traz uma paz que não tem explicação. Às vezes é por meio da palavra, às vezes é por meio da oração, e às vezes é por meio do louvor. Às vezes a presença dele vem, sabe? Não tem assim uma regra, sabe? Mas o que eu mais percebi é que quanto mais a gente busca Deus, mais ele se revela pra gente, mais ele nos dá o que a gente precisa. Seja amor, seja alegria, seja paz, sabe? Seja fé, seja sabedoria também, não importa. Mas como eu tô falando aqui da paz, então que a paz de Deus reine em nossos corações, em nossa família primeiro, né? E para as outras pessoas. Então é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Escreva também o seu comentário, que é importante para mim. E fiquem com Deus e até a próxima.